Enche-nos, Senhor. Enche-nos de Ti, Pai. Que diminua o nosso eu e que o Senhor cresça. Que o Senhor apareça, Pai. Entra, Senhor, em cada lar, em cada, Senhor, vida que está aqui essa noite, esse dia, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor invada os corações. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso interior, Pai. Possamos fluir, Senhor, fluir em Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mais o Senhor do que qualquer coisa nessa terra, Pai, nós precisamos de Ti. Precisamos Te ouvir. Precisamos ouvir Tua voz, Pai, Tua doce voz, que direciona nossos caminhos, Senhor, que nos faz voar mais alto. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre este tempo. Vem, Senhor, sobre nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Obrigada, Jesus. Nós Te engrandecemos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos. Tu és lindo. Tu és desejável, Senhor. Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és santo, Senhor. Não existe ninguém como o Senhor, Pai. Possamos nos reverenciar diante da Tua glória. Temer, Senhor, ao Senhor. Que nosso coração tema, que nosso coração trema diante de Ti. Tu és santo, Jesus. Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir
mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Oh, Jesus, é tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você, a nuvem, A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Toque em cada lar, Jesus. Invada, Senhor, cada pessoa, cada vida, Jesus. Transforma, Jesus. Nós queremos te exaltar, queremos te glorificar, Jesus. Queremos te louvar, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai ser
exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Deus é bom demais. É muito bom estar aqui com você para passar aqui mais o domingo, buscando o nosso Senhor, adorando a Ele, glorificando o seu nome, mas também para ouvir o que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor por meio da nossa atenção às suas palavras, por meio da meditação nas Escrituras. Então, eu quero te convidar aí para abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 9, do capítulo 10 ao 18. Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 18, que fala o seguinte: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Aleluia, que o Senhor fale conosco por meio desta passagem. Quero convidar aí, feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos iniciar esse tempo agora orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de adorar o Senhor, de glorificar, mas também de ouvir, Pai, a Tua palavra. Fala conosco, ministra os nossos corações, quebra a religiosidade, quebra toda barreira ou distração que tente nos impedir de ouvir Tua voz, de aprender o que nós precisamos aprender nesse tempo, Pai. Eu peço que esse seja um tempo de crescimento, de transformação, que o Teu Espírito Santo venha estar ministrando ao coração de cada pessoa que está acompanhando essa mensagem neste momento, fazendo o sobrenatural, movendo de uma forma que eu não posso fazer e homem nenhum pode. Que o Senhor faça o que só Tu podes fazer, Pai. Então é no nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço, Senhor. Amém e amém. Nas últimas semanas, talvez eu acredito que até nos últimos meses, eu tenho ministrado aqui sobre a voz de Deus como um tema extremamente importante para o cristão,
por conta que nós não pregamos uma religião, mas nós cremos num relacionamento com Deus. E não existe relacionamento sem comunicação. E esse relacionamento exige uma comunicação de via dupla, onde os dois se comunicam. Não é somente sobre nós falando com Deus, mas também sobre Deus falando conosco. E na semana passada eu ministrei aqui sobre a história de Paulo e sobre um encontro sobrenatural que Paulo teve que mudou a sua vida de uma vez por todas. Paulo, no caso Saulo, nunca mais foi o mesmo após aquele encontro. E foi um encontro qual ele pôde ver a presença de Deus, de Jesus, e pôde ouvir a voz de Jesus. O que trouxe direcionamento, apontamento, quebrantou ele, colocou ele no lugar dele. E a partir dali, Paulo pôde viver coisas inéditas, coisas incríveis. Mas na semana passada eu disse que hoje eu estaria ministrando sobre Ananias, que é aquele o qual Deus falou para ir ao encontro de Saulo. Que no caso Saulo foi para Damasco para ter esse encontro com Ananias. Então, essa passagem que nós acabamos de ler é a continuação da história da semana passada, mas agora Deus falando com Ananias. E nessa história nós aprendemos alguns princípios muito poderosos que nós precisamos colocar em prática e queremos viver. Uma coisa muito interessante sobre a vida de Ananias é que ele foi usado por Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos ter no coração é o desejo de querer ser usado por Ele para que o reino de Deus se expanda aqui na terra. Então, eu quero ser usado por Deus para abençoar vidas, para que outros venham a conhecer a Deus, para que outros venham se apaixonar por Ele, se tornar parecido com Ele. É até os 3 motivos que nós temos falado muito aqui na nossa igreja. Que é os 3 motivos pelos quais nós fazemos tudo. Nós lemos a Bíblia, oramos, nos reunimos. É tudo pelo mesmo motivo. Queremos conhecer mais a Deus, amar mais a Ele, nos tornar mais parecidos com Jesus. Então é tudo sobre Ele. Então quando nós permitimos sermos usados por Deus, é para que essas 3 coisas possam acontecer na vida de uma outra pessoa por meio da minha vida. Então eu espero que você tenha esse desejo no seu coração, de querer ser usado por Deus. Porque a voz de Deus, entenda, a voz de Deus ela não simplesmente vem para nos trazer conforto e encorajamento. A voz de Deus nos dá direção, nos dá missão. Sempre traz um apontamento. Então vamos lá, vamos lembrar nas histórias da Bíblia. Moisés. Deus falou com Moisés para levantar o ego dele? Não, Deus falou com ele entregando a ele a missão e dali em diante capacitando. Tal. Mas a voz de Deus trouxe missão. Noé, a voz de Deus trouxe missão. Quando Deus fala até com Maria, com José, está apresentando a missão deles. Todas as vezes que Deus fala, sim, Ele traz revelação de quem nós somos, Ele traz encorajamento, traz promessas, mas Ele traz missão. Porque Deus deseja fazer algo na terra por meio de nós. Então, nós encontramos isso na vida de Ananias também. Deus usou a vida de Ananias para preparar e para a conversão daquele que veio a escrever a maior parte do Novo Testamento, que é Paulo. Então, que você também seja usado dessa forma. Mas vamos aprender algumas lições aqui com a vida de Ananias. O primeiro princípio para você anotar aí, o número 1, é esteja verdadeiramente disponível. Esteja verdadeiramente disponível. No versículo 1 fala assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. No caso, qual é a resposta de Ananias? Eis-me aqui. Na maioria das vezes em que nós encontramos Deus falando com alguém ou chamando alguém, a resposta daqueles que viveram algo incrível foi exatamente essa. Eis-me aqui. Esse eis-me aqui significa disponibilidade. É dizer assim, sou todo ouvidos. O que o Senhor deseja? Revela disponibilidade. Para que eu seja usado por Deus, para que eu cumpra meu propósito na terra, eu preciso estar disponível para Deus. Você sabe o que é triste? É que a maioria das pessoas está ocupada
demais para Deus. Não tem como você dizer assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo, que Deus me direcionasse, mas se você não está disponível para o que Ele vai falar. Eu creio que Deus tem falado com muita gente, mas tem muita gente ocupada demais para ouvir. Ocupada demais para ouvir. E não só para ouvir, mas também para obedecer, para viver aquilo. Eu já compartilhei isso em algumas mensagens atrás, mas essa era uma das minhas perguntas principais no início da minha conversão, era de dizer, Deus, por que eu nunca ouvi o Senhor? Por que eu nunca tive nenhuma experiência? E eu perguntava para Deus isso, porque eu dizia assim, cara, Deus falou com Moisés, com Abraão, com toda aquela turma lá, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, por que eu não estou ouvindo? Por que muita gente não está ouvindo? E depois que eu conheci Jesus, que a minha vida foi sendo transformada, uma das primeiras vezes que Deus falou comigo foi respondendo essa pergunta, onde Deus disse, eu estou disponível para todos, mas nem todos estão disponíveis para mim. E aquilo ali foi uma virada de chave na minha cabeça, que o que tem impedido muita gente de ouvir a Deus não é a disponibilidade de Deus, é a disponibilidade nossa, das pessoas, de cada um de nós. Então, se nós queremos ser usados por Deus, eu preciso estar disponível para Ele. Mas disponibilidade, exatamente, tem a ver com o tempo. E aí a gente vai ver assim, como que é a vida de alguém disponível para Deus? É só olhar a sua agenda. Qual é o tempo? Quanto tempo que você usa para buscar Ele? Quanto tempo que você usa para adorar Ele? Quanto tempo que você usa para ter comunhão com os irmãos? Se você não tem tempo para nada disso e só vive para si mesmo, é porque você não está disponível para Deus. Então, se você quer viver algo maravilhoso, você quer ver Deus agindo na sua vida e por meio da sua vida, você vai precisar tomar uma decisão que vai exigir muita fé, que é a da disponibilidade. É assim, eu quero buscar a Deus acima de todas as coisas. Mais do que o meu trabalho, mais do que eu busco dinheiro, eu quero buscar a Deus. Mais do que eu busco a felicidade ou o sucesso, eu preciso buscar a Deus. Então, começa a ajustar a sua agenda, começa a dar passos de fé, porque isso realmente vai exigir fé de você. Porque, entenda isso aqui, ó. A cada sim que você dá para alguém ou para alguma coisa, é um não para uma outra pessoa ou uma outra coisa. Ou seja, toda vez que você está dando sim para só o trabalho, você está dando não para Deus. É tipo assim, eu só quero saber de dinheiro, não quero saber de trabalho. Toda vez que você está dando só um sim, só para diversão, você está dizendo não para outras coisas. Então, a disponibilidade vai ser eu precisar dizer sim para Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai abandonar o seu trabalho, vai abandonar tudo. Mas você vai precisar ajustar a sua agenda. Você sabe o que é triste? É a pessoa dizer assim, eu acredito em Deus, mas a sua agenda, ela gira em torno de outra coisa que não é Deus. A sua agenda está em torno do seu trabalho, em torno do seu dinheiro, em torno do que você está valorizando, ao invés de em torno de Deus. Você está entendendo? Tipo assim, não é você... Uma coisa é você tentar adaptar Deus à sua agenda. Outra coisa é você adaptar a sua agenda a Deus. Guarda isso no seu coração. Disponibilidade não é adaptar Deus à sua agenda. É adaptar a sua agenda a Deus. É o contrário. Porque aqui a gente está falando sobre prioridades. Então o que acontece é que para estar disponível para Deus eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso abrir mão muitas vezes de meus próprios planos, de meus próprios desejos. Porque a Bíblia deixa bem claro que eu não vou conseguir servir a dois senhores. Ou a Deus, a Bíblia usa no momento ali o Deus ou o dinheiro, mas serve para qualquer outro tipo de situação. Eu não vou conseguir servir a Deus e a mim mesmo. Um dos dois eu vou precisar abrir mão. Porque disponibilidade vai estar conectado a isso. Aquilo que eu me tornar disponível, eu vou me tornar indisponível para uma outra coisa, porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo e você não consegue estar fazendo muitas duas coisas ao mesmo tempo.
Então, tome essa decisão, esteja verdadeiramente disponível. Quando eu digo verdadeiramente, é exatamente para ir de encontro com aquela mentira de você achar que disponibilidade é algo somente da boca para fora. É fácil dizer, eu estou disponível para Deus. O difícil é isso ser verdadeiro. Mas para ser verdadeiro, analise a sua agenda. Como você tem investido o seu tempo, os seus pensamentos, o seu coração. É uma pergunta que eu faço aqui constantemente. O que você mais tem pensado? O que você mais tem sonhado, desejado? Está aí. É aí onde você vai estar investindo mais tempo e recurso. Então, ajuste isso. Seja alguém disponível para Deus, para que assim Ele possa falar com você, você possa ouvir, você possa ser transformado e assim Ele possa fazer algo em você, mas também através de você. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você é que você tenha uma fé genuína. Então você pode anotar aí como princípio número 2, tenha uma fé genuína. Aqui no versículo 11 e 12, fala assim, ó, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Muito interessante esse ponto aqui, porque nós estivemos conversando sobre algo muito parecido nessa quarta-feira na nossa célula. Nós falamos sobre ter a sua fé em ação. E aqui é a mesma coisa, tenha uma fé genuína. Mais uma vez, volto para aquele ponto. Uma fé genuína é uma fé que não é da boca para fora. É uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que se torna ação. Então, tenha esse tipo de fé. Uma coisa que foi ministrado na célula, que se você está lá, você vai lembrar, se você não estava, eu vou compartilhar agora para você saber também, é que todas as vezes que a gente olha para a Bíblia e para histórias como essas, de encontro com Deus ou experiências extraordinárias, a primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, foi muito claro o jeito que Deus se revelou para essa pessoa. Não tinha jeito de não acreditar, não tinha espaço para dúvida. Mas é aí que nós erramos na interpretação. Porque se não há espaço para questionamento, não é necessário fé. Se não há espaço para questionamento, não é necessário fé. Ou seja, fé não é você acreditar em tudo que tem resposta. Fé é você acreditar apesar dos questionamentos. E o questionamento que eu falo aqui é o seguinte, geralmente quando Deus fala conosco, dá uma direção, aquilo vem ao coração, vem à mente, mas tem uma dúvida muito frequente que vem para a gente, que é essa seguinte pergunta, foi Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Foi Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Cara, todas as pessoas na Bíblia que tiveram experiências como essa, eu creio que a maioria delas teve que tomar essa decisão de escolher entre acreditar que era só coisa da cabeça ou acreditar que realmente foi Deus falando. Agora você imagina, Ananias, a Bíblia diz aqui que não foi um encontro físico, não apareceu um anjo do Senhor de forma física assim na frente dele. Foi uma visão. Então, se é uma visão, após o momento da visão, você pode ter o questionamento, que é exatamente esse que eu falei. Então, naquele momento, você imagina se Ananias escolhesse acreditar que aquela visão teria sido apenas algo de sua cabeça, mas não de Deus. É aí onde a fé é exigida. Escolha acreditar no que Deus tem falado com você. Escolha crer nas experiências que você tem tido. A única coisa que você vai sempre precisar tomar cuidado é usar como referência a Bíblia. Se algo veio à sua mente ou ao seu coração que está de confronto ou contra a Bíblia, não é Deus. Então você pode eliminar essa opção e acreditar, é coisa da sua cabeça ou da sua carne. Mas se está de acordo com a Bíblia, pratica a fé.
dá um passo de fé. Então Deus está falando, seja usado por Ele. Seja usado por Ele, porque ter fé vai ser a decisão de crer, apesar dos questionamentos. Então, se você quer ser usado por Deus e você quer que Deus faça algo incrível na sua vida, você vai precisar de fé. Porque a Bíblia deixou muito clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Você vai precisar de fé. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, daquilo onde há questionamentos. Então, escolha crer. Deus tem falado e vai continuar falando com você. Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar livros para ministrar o seu coração, para te dar direcionamentos, para esclarecer sua missão. Pratique fé. Tenha uma fé genuína. Tenha o coração de uma criança. Você sabe, a criança é aquele que você fala para ela acredita no que você está falando muito rápido. Um adulto, por conta muitas vezes da sua teimosia e das experiências frustrantes que já teve na vida, ele demora mais para crer. Então, tenha a fé de uma criança, tenha um coração genuíno de uma criança, para no momento em que Deus falar com você, você ser rápido no responder por conta da sua fé. Porque Ananias, ele sai dali e vai praticar o que Deus falou com ele, porque ele aplicou fé naquela experiência que ele teve. Então, um terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é o que mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. No versículo 13 até o 16, eu vou contar em duas partes separadas aqui. A primeira é o 13 e o 14, que é a resposta de Ananias para Deus, quando Deus manda ele ir atrás de Saulo. Olha a resposta de Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, essa primeira parte aqui, Ananias ele está falando para Deus o que ele ouviu sobre Saulo. Aquilo que ele sabia sobre Saulo. Agora veja a segunda parte, o 15 e o 16, que é a resposta de Deus para Ananias. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Cara, aqui é duas coisas muito interessantes, porque na primeira a gente vai ver a perspectiva de Ananias sobre Saulo, de acordo com o que falaram. E na segunda nós vamos ver o que Deus fala sobre Saulo. Você sabe, na vida nós temos essas duas escolhas. Em que você acredita? Ou como você vê a vida e tudo nela? Olha, tudo que você pensa, seja lá se for sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre família, na grande maioria das vezes é fruto do que você ouviu os outros falarem. Então a sua mentalidade, a sua forma de pensar se tornou um reflexo do que as pessoas ao seu redor te ensinaram, daquilo que você ouviu falar. Mas o que eu estou falando aqui sobre essa questão de mudar a sua maneira de pensar? É que você vai precisar pensar não mais de acordo com o que você ouviu falar, mas pelo que Deus fala. Os seus pensamentos não podem estar conectados a rumores, a ideias de pessoas, mas aquilo que Deus declara. Isso aqui tem a ver com muita coisa na vida, até em relação a pessoas. Você não faz ideia de quantas situações eu já vi de gente dizendo que não gosta de uma outra pessoa sem nem conhecer.
de já ter um preconceito sobre uma outra pessoa antes mesmo de conhecer, simplesmente pelo que falaram para ela. Então, olha, já coloca algo aqui no seu coração, guarda isso. Se você não conhece a pessoa, não adianta você criar um conceito sobre ela de acordo com o que te falaram. Conheça a pessoa. Ouça a pessoa. Isso tem... Uma coisa é você ter uma ideia sobre alguém, sobre situações, de acordo com o que outras pessoas estão te dizendo, e outra completamente diferente, é de acordo com o que Deus está dizendo. Então, eu não quero olhar para as pessoas do mesmo jeito que todo mundo olha. Eu quero olhar para as pessoas do jeito que Deus olha para elas. Porque Deus vê o que o homem não vê. O homem vê o externo, Deus vê o coração. O homem vê o presente, Deus vê o futuro. Ou seja, o homem vê como a pessoa está. Deus vê como a pessoa pode, em quem essa pessoa pode se tornar. Então deixa eu te perguntar, quais são as pessoas que você está tendo mais dificuldade de lidar? Você já conhece elas realmente? Você já tem alguma palavra de Deus em relação a elas? Ou você está tendo essa dificuldade no seu coração, simplesmente pelo que alguém te falou sobre elas? Cara, eu lidero igreja, veio agora algo aqui na minha mente. As pessoas, quando se trata de pastor, tem muita gente que carrega já um preconceito com o pastor. É ladrão, quer ganhar dinheiro, quer se aproveitar dos outros, quer não sei o quê. Nem conhece a pessoa e já vem com esse preconceito, por causa do que falaram e de outras situações. Mas nem todo mundo é igual. Nós precisamos querer saber assim, cara, o que Deus está falando sobre essa pessoa. Então pare de julgar pessoas, pare de julgar ministérios, pare de julgar situações de acordo com rumores. Então olha, que os seus pensamentos não sejam direcionados por rumores, mas sejam direcionados pela palavra de Deus. Então escolha mudar o seu jeito de pensar. Escolha querer até ser confrontado por Deus nos seus pensamentos. De dizer assim, Pai, confronta os meus pensamentos. Confronta a minha forma de ver a vida. Confronta a minha forma de ver as pessoas. Me ajuda. Porque eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ter olhos como os seus. Eu quero te agradar. Você não vai viver a vontade de Deus se continuar apegado à sua forma de pensar. Você não vai viver a vontade de Deus se continuar apegado à sua forma de pensar. Você sabe que foi aí onde os fariseus caíram, né? Eles se apegaram à sua própria cultura, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram, e não ao que Deus estava falando naquele momento. E aí? Você vai se apegar aos seus pensamentos, aos seus gostos, às suas vontades, ou você vai se apegar ao que Deus está falando? Esteja disposto a uma transformação, uma mudança de mente. Está na hora de mudar a sua cabeça. E um quarto e último princípio que eu quero compartilhar com você. Seja ousado no obedecer. Seja ousado no obedecer. O versículo 17 e 18 fala assim: Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, Saulo foi batizado. Uau! Que momento, mas que ousadia de Ananias, meu. Que ousadia. Você imagina, porque primeiro você vai encontrar um Ananias com medo e depois você vai encontrar um Ananias ousado. Essa ousadia não era fruto da ausência de medo, mas por um desejo por obedecer à voz de Deus, um amor tão grande como é que eu falo overcame? Que destruiu, passou por cima do medo.
Foi isso que aconteceu. Você precisa ser tão ousado no obedecer para passar por cima dos seus sentimentos, por cima da vergonha, por cima do medo. Que a sua obediência seja desse jeito, para que assim você possa viver experiências incríveis e ser usado para que outras pessoas tenham também experiências incríveis com Deus. Então, seja ousado no obedecer. Você sabe o que é muito triste? É a gente ver uma geração, muita gente, muito cristão, dominado pelo medo. Porque qual que é o oposto da ousadia? É o medo. É o medo. A vergonha é o medo. Talvez teve gente que pensou, a vergonha. A vergonha é o medo. É o medo de passar vergonha. Então, o oposto da ousadia é o medo. Então, é triste um cristão escravo do medo. Porque a gente precisa lembrar que a Bíblia deixou muito claro que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Você sabe aquele famoso versículo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está comigo, a quem eu temerei? Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? O medo, ele não pode me dominar, de forma nenhuma. Você sabe por quê? Vamos lá. Os principais medos, quais são? O medo da morte. O medo de morrer. Vamos dizer que é um dos principais. O medo de morrer. Uma vez eu ouvi um negócio que dizia assim, cara, você que tem medo de entrar, de dirigir, de fazer isso, o seu medo não é o dirigir, é de morrer dirigindo. Então, o medo da morte é um deles. O medo de faltar no outro dia. Mas e se não tiver? E se não tiver dinheiro? E se não tiver onde eu morar? E se não tiver comida? É medo. Isso é medo. Um outro medo que é o medo de passar vergonha. Eu não vou fazer isso para Deus, eu não vou obedecer, eu não vou dar esse passo de fé porque, se eu passar vergonha, se não acontecer do jeito que eu estou esperando, e se o milagre não acontecer. E um outro medo é o medo do amanhã. É tipo assim, o que será no amanhã? O que vai acontecer comigo? Se eu fizer isso hoje, como é que vai ser o amanhã? Mas por que eu não posso ter medo? Vamos lá. Por que eu não devo ter medo da morte? Porque Jesus venceu a morte. Então a morte já não me limita, eu já não posso ter medo dela. Se eu creio em Cristo, eu preciso entender que eu recebi vida eterna. Então a morte não pode me entravar, eu não posso ter medo da morte. Por que eu vou ter medo de me faltar algo? Se a Bíblia deixou claro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu tiver medo de me faltar algo, é porque o Senhor não está sendo meu pastor. Eu não estou me submetendo a esse pastoreio de Deus, a esse cuidado de Deus. Ou eu estou duvidando do mover dele, do poder dele. Mas eu não posso viver com medo do faltar alguma coisa, porque o Senhor me sustenta. O medo de passar vergonha. Gente, o medo de passar vergonha é fruto da gente ainda ser cheio de si mesmo, você sabia? É quando a gente está muito agarrado ao nosso nome, à nossa própria imagem. O cristão que entendeu o sacrifício de Jesus, ele vai entender que já não é sobre nós, é sobre Jesus. Se lembra da declaração de Paulo? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não estou vivendo para elevar a minha imagem, para promover a minha imagem. Eu estou vivendo para promover a imagem de Cristo. Então, eu não preciso ficar com medo de passar vergonha. Tipo assim, se Deus me falou alguma coisa, eu preciso romper esse negócio de estar cheio de mim mesmo. E dar esse passo. E sobre o amanhã, eu não preciso ter medo do amanhã, porque Jesus garantiu o meu amanhã. Ele disse que estaria comigo até o fim dos tempos. Até o final. Ele não nos abandona, então eu não preciso ter medo. Então, você não
precisa ser escravo do medo. Nem só não precisa, você não deve ser escravo do medo. Então seja alguém ousado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que está te impedindo de obedecer a Deus? O que está te impedindo de dar passos de fé? É o medo do quê? Você ainda não obedeceu a Deus porque está com medo de faltar algo? Você ainda não obedeceu a Deus porque está com medo de morrer? Você ainda não obedeceu a Deus porque está com medo de passar vergonha? O que é? Joga essas coisas de lado. Deixa isso para trás. E obedece. Seja alguém ousado no obedecer. Para que Deus possa fazer algo incrível na sua vida e também por meio da sua vida. Assim como Deus usou Ananias, para que Paulo viesse ter aquela experiência e a sua conversão, Deus também quer usar a sua vida para que outras pessoas venham conhecer a Ele. Então, antes de eu encerrar essa mensagem, eu quero te dar a oportunidade de tomar a decisão mais ousada que você pode tomar. É a decisão de se entregar completamente a Jesus, de assumir um compromisso com Ele. É a decisão de dizer assim, Deus, eu abro mão de tudo pelo Senhor. Eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus sonhos para entregar minha vida a Ti. Porque eu creio que só por meio do Senhor tenho vida. Se você deseja tomar essa decisão, eu quero te convidar a mandar uma mensagem aí nessa live. Envie uma mensagem de eu quero aceitar Jesus. Eu quero assumir um compromisso com Jesus. Manda essa mensagem. O segundo é o passo que precisa vir após esse. Se você entregou sua vida a Jesus, tanto hoje ou em qualquer outro dia, e você quer ser batizado como uma confirmação desse compromisso, como uma declaração pública desse compromisso, que é obediência ousada, que a Bíblia deixa claro isso, eu também quero te convidar a mandar uma mensagem nesse momento, dizendo, eu quero ser batizado. Nós simplesmente queremos te ajudar na sua caminhada, você não precisa caminhar sozinho. Eu quero orar com você, eu quero conversar com você. Nós temos pessoas que estão acompanhando aí essa live nesse momento e que vão entrar em contato com você para te ajudar, para orar com você se necessário. Manda uma mensagem. Não caminha sozinho. Então, que Deus tenha ministrado o seu coração por meio dessa mensagem. Quero te convidar agora a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, que eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu também te agradeço pela vida de cada um que acompanhou até aqui. O Senhor conhece o coração e a mente, a situação, mais do que qualquer outra pessoa. O Senhor sabe o que essas pessoas estão passando nesse momento. O Senhor sabe as fraquezas, o Senhor sabe os medos. E eu te peço que o Senhor venha de encontro com isso, gerando transformação nessas áreas. Que cada um possa ser ousado para te obedecer, possa estar disponível para ti, possa te buscar de todo o coração. Então, Pai, toca, Senhor, no coração e na mente dessas pessoas, de cada um. Eu quero te pedir por aqueles que tomaram a decisão de te aceitar, de assumir um compromisso contigo nessa noite. Que o nome dessas pessoas, eu creio que estão sendo escritos no livro da vida, mas que nesse momento elas possam se sentir perdoadas por ti, sentir a tua presença, que o Senhor venha habitar no coração de cada um e gerar a transformação que só o Senhor pode gerar. Então, cuida, Pai, cuida, vai de encontro com as necessidades. Então, é no nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e que no nome de Jesus você viva coisas incríveis com Ele nessa semana. Então, um abraço e a gente se vê em breve. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.